Tá separado aqui, tá? Tá bom. Vou mandar primeiro pro Humberto. Tá. Pode ser? Bora. Vamos lá. Humberto, o Felipe Martins pergunta aqui, ó. Humberto, na tua visão marxista, qual deveria ser a função principal do Estado hoje? Proteger direitos, regular o mercado ou preparar o terreno para uma revolução? Assim, o Estado não é o que eu quero, nem, o Estado é o que é. O Estado, ele é um ente produto da organização da classe dominante a fim de manter e reproduzir a propriedade privada. Isso é o que ele é. Tá? Ele é uma estrutura de dominação de classe. Né? Então, para mim, a minha relação com o Estado, o que é? Nós precisamos construir, né, um movimento revolucionário que se transforme num movimento de massas e que passe a disputar esse Estado. Por quê? Porque o Estado é um instrumento da classe dominante, né, a fim de manter a ordem social, ou seja, a hierarquia. Por que a gente precisa tomar o Estado, né, para fazer o socialismo acontecer? Para que a gente possa se estabelecer enquanto classe dominante. Então, a classe trabalhadora organizada, passando a controlar o Estado, vai utilizar esse aparato de dominação de classe a fim de defender os interesses da classe trabalhadora. Porque o que a gente tem hoje é um Estado que defende os interesses da classe dominante, que é a classe proprietária. Tá? Então, por isso, a nossa relação com o Estado é essa. Veja, o Estado é um instrumento de dominação de classe. Tá? Então, ele é um aparato coercitivo, ele é um aparato repressivo. O objetivo é tornar este aparato obsoleto para que ele possa definhar. Esse é o objetivo, tá? Entretanto, não há como fazer isso, tá? Enquanto nós estivermos submetidos à dominação desse aparato de dominação. Por isso, a gente tem que disputar o Estado. É isso que eu defendo. Fala, Monark. Considerações e perguntas. Cara, tipo, ele vive uma ilusão, entendeu? Porque como que ele vai disputar o Estado se o Estado é controlado pelas elites que ele quer destronar, entendeu? Tipo, como que ele vai ganhar no jogo das elites? Tipo, a elite criou todo um sistema, certo? De proteção, de autoproteção. De autoproteção, exato. E aí a ideia dele é qual? Eleger pessoas que vão magicamente contrariar os seus chefes e fazer uma revolução para agradar quem, como, entendeu? Eu não entendo, tipo, como que ele propõe o mecanismo de ação, entendeu? Porque politicamente não vai acontecer. Você não vai conseguir destronar os mestres jogando o jogo deles. Então, o que você propõe aí? Você propõe violência, é isso que você está propondo? Eu proponho um processo revolucionário, tá? O processo revolucionário, ele pode acontecer de muitas formas, tá? Eu defendo que a gente transforme o nosso movimento num movimento de massas, tá? E que a gente assuma o poder. O ideal seria por eleições, embora eu não acredite que isso possa acontecer, tá? Por que eu acredito que isso não pode acontecer? Porque a experiência histórica diz que não dá, né? Por exemplo, no Chile, aconteceu a eleição de Salvador Allende, com uma proposta socialista, os Estados Unidos e a burguesia chilena bombardeou o palácio com ele dentro. Então, o que a gente tem de experiência histórica, né? Já que eu não posso tirar as coisas da minha bunda, né? Eu tenho que dizer de onde é que eu estou tirando. Eu posso dizer que a gente defende, sim, um processo revolucionário, onde, depois de transformar isso num movimento de massas, a classe dominante, organizada, com o seu poder de violência do Estado, reage a esse movimento de massas, e esse movimento de massas, então, enfrenta o Estado. É basicamente um processo revolucionário, Monark. Isso aconteceu em vários lugares do mundo ao longo do século XX, né? E é, inclusive, o que permite, por exemplo, até hoje, a China ter a independência política que ela tem e que, por exemplo, nós aqui no Brasil não temos, tá? Então, é simples, é a revolução. E aí, Monark? Bom, primeiro que é falso que a China tenha independência política quando está evidente que ela segue as diretrizes da elite internacional. É falso que tenha independência política, né? Para começar. Segundo, que ele falou que houve vários tipos de revoluções, né? E onde muita gente morreu. Tipo e no a cubana. final a gente está Tipo a cubana. Tipo todas as revoluções que um monte de gente morreu e hoje em dia a gente vive num mundo onde as elites ainda perpetuam a dominação, certo? Então, o caminho que Humberto está propondo é um caminho que vai matar um monte de gente para no final as coisas continuarem do mesmo jeito, entendeu? Porque essa é a experiência histórica, né? Agora, eu já proponho um outro caminho, entendeu? Eu acho que o sistema que foi construído por essas elites, ele pode ser um sistema alterável
se a gente souber negociar com as elites de forma não violenta, entendeu? E eu acho que o primeiro passo para a gente atingir esse tipo de capacidade de negociação é que as pessoas tenham um entendimento do sistema onde elas vivem e da forma com que ele funciona, entendeu? Porque se você não sabe as regras do jogo e não entende o jogo que você está jogando, fica difícil jogar, entendeu? Então, eu acho que os comunistas, eles ficam muito focados em tentar fazer com que a massa morra, basicamente, de alguma forma. Eles estão tentados em, primeiro, tirar todas as liberdades individuais e, segundo, causar um evento histórico onde muitas pessoas vão morrer à toa. Eu acho que esse é o propósito principal da galera. Quer comentar ou vamos para outra pergunta, Humberto? Não, deixa eu comentar também. Então, assim, a gente não quer matar ninguém, não, até porque se a gente conseguir... a nossa luta é através da palavra, é através da educação, é da conscientização. Se não pegarem armas contra nós, não morre ninguém, por exemplo, né? Todas as experiências que, enfim, teve revolução e coisas do tipo, foi por causa da reação, né, a essa conscientização. Por exemplo, na Revolução Russa mesmo, no processo de tomada do poder, não morreu quase ninguém. Tamanho era o apoio popular que existia para o processo revolucionário. Vai morrer depois um monte de gente quando a Rússia é invadida por uma coalizão de países a fim de acabar com a revolução. Então, o que morre gente é, por exemplo, na Guerra Civil. Mas é assim, na verdade, as grandes guerras, né, onde morre muita gente, por exemplo, seguem morrendo agora, são conflitos interimperialistas, são conflitos por disputa de poder, né? E sim, as elites, assim, eu acho que isso eu já consegui demonstrar aqui, até porque o próprio monarca admitiu, né, que essas elites, na verdade, são o quê? A classe dominante, são os detentores dos meios de produção, né? Então, é isso que faz deles ter poder. Porque o poder político, turma, que está aqui nos assistindo, ele não é algo mutante, né? Não são raios que saem dos olhos ou garras que saem das mãos. O poder político, ele é produto do poder econômico, ele é concreto, ele é real, ele é material, ele é produto da propriedade privada, do capital, dos meios de produção, do capital financeiro e por aí vai. E o mundo, gente, assim, pasmem, é um mundo capitalista. Vocês sabiam disso, gente? É um mundo capitalista, onde dinheiro é poder. Então, sim, existem grupos de poder que são, na verdade, blocos de capital. Só que esses blocos, ao se enfrentar, eles produzem muita morte, muita destruição. Já que eu estou em casa, eu estou aqui com alguns livros, eu vou mostrar um outro. Esse texto aqui é maravilhoso, tá? Chama Holocaustos Coloniais, do Mike Davis, que mostra, por exemplo, os milhões de mortos produzidos no processo de formatação do capitalismo na Europa, né? Então, essa questão de morrer gente, não morrer gente, é uma grande demagogia, tá? Para quê? Para deixar as coisas como estão. E aí tem um outro ponto que eu quero aproveitar esse gancho para chamar a atenção, que é bem rápido. Percebam que todo esse discurso, assim, muito desconstruidão, né, do acorda, cara, etc., que o monarca fala, esconde uma coisa muito simples. Ele não quer mudar nada. Né? Ele não questiona a propriedade privada. Ele não questiona aquilo que realmente dá poder para os grupos. Ele fica baseado em teorias da conspiração, porque isso é confortante, porque não questiona o dogma da propriedade privada. Então é só isso, na verdade, né? Então, porque está bastante flagrante que existem, sim, blocos que disputam, às vezes eles convergem mais, às vezes menos, e hoje, por exemplo, a gente está flagrantemente diante de uma disputa comercial entre Estados Unidos e China, assim, né? E o mundo, né? Monark. Inclusive é o que está acontecendo agora. Monark, sobre propriedade privada, o que você quer falar? Olha, primeiro que eu quero que a audiência entenda um conceito que é revolução colorida. O que é uma revolução colorida? Uma revolução colorida é quando agências de inteligência incentivam movimentos revolucionários dentro de países para causar um evento social que justifique uma mudança de poder, né? O que Humberto falou sobre a Rússia, da Revolução Russa, ele descreveu uma revolução colorida que aconteceu pela elite, certo? Então, todo mundo que propõe revoluções normalmente está a serviço da elite. Uma outra coisa que mostra que Humberto está a serviço da elite é essa tentativa de desconstruir a propriedade privada, que é um direito muito importante do indivíduo, entendeu? Porque
Se a gente estabelece que a gente vive num sistema capitalista, que a gente não vai conseguir derrubar, entendeu? E que todas as vezes que as pessoas meio que tentam derrubar, na verdade, não passa de uma revolução colorida promovida pelas próprias elites que a gente, em teoria, estaria tentando derrubar, entendeu? Se a gente sabe que isso não vai acabar, o melhor sistema é o sistema, tipo, a melhor coisa é manter as regras desse sistema atual que nos beneficiam. E a regra de propriedade privada nos beneficia, porque sem essa regra, o Estado e as elites podem tomar a sua propriedade sem nem precisar, entendeu? Ter uma desculpa legal para isso. Então, o fato da gente ter a propriedade privada como um direito e como um conceito hoje em dia obriga a sociedade, o Estado e a sociedade a ter processos legais para retirar a sua propriedade, entendeu? Então, se você não quer ter a propriedade privada, você quer, na verdade, dar na mão da elite o poder de pegar qualquer coisa que você tenha a bel prazer a qualquer momento, entendeu? Porque nós já estabelecemos que eles são o poder dominante, eles controlam a força, entendeu? Então, eles não precisam das leis para impedir eles Eles de quem, pegar Monark? o que é seu. A elite que domina, pô. Os burgueses que A classe você fala. dominante, então. Então, eles não Tá. precisam da lei para tomar alguma coisa de você, entendeu? Ele já tem a força. Ele já tem Não, a mas força. sem o Estado, quem é que vai garantir a propriedade privada, Monark? Exatamente. É importante que o Estado tenha um conceito de propriedade privada, porque isso é uma proteção do indivíduo fraco, que nem nós, Tá, contra então as você elites. concorda que o Estado defende a propriedade? Eu acho que o Estado é um mecanismo de defesa da propriedade privada, sim. E é uma das funções boas do Estado. Essa é uma das boas funções do Estado. Quando ele garante ao indivíduo que a sua propriedade é sua e que nenhum, seja elite ou seja um poder dominante local, possa ir na sua casa e tomar ela de você. Por quê? Tá, mas essa elite ela não é elite porque tem propriedade, Monark? Não, cara, ela é elite porque ela desenvolveu. Por quê? Porque ela desenvolveu sistemas e instituições através do tempo, organizações, entendeu? Instituições. Isso, elas têm Estado, você tá falando? tecnologia. Não, cara, o Estado é uma fase, porque nem sempre era Estado. Já foi feudo, já foi reino, entendeu? Já tiveram vários tipos de Feudo, reino também são políticas. formas de sociedade-Estado, Monark. Cara, então, beleza. Sempre vai ter uma estrutura da sociedade que estava aqui antes da gente nascer, pô. Existe uma história, e essa história tem um resultado, e esse resultado são essas estruturas que a gente vive atualmente. Mas a propriedade privada, ela não é algo ruim dessa estrutura, é algo bom. A sua tentativa de abolir o conceito da mente do brasileiro é, na verdade, um serviço que as elites querem que você faça. Você está sendo... Então tu está dizendo que as elites querem que a gente defenda o fim da propriedade privada, mas o que faz a elite ser elite é a propriedade privada. Se ela parece que não faz sentido, Monark, não sei. Mas eu não estou falando que o que faz a elite ser elite é o monopólio da força. É isso que faz elite. E como é que eles têm o monopólio da força, Monark? Sem uma questão material que garanta esse monopólio? Porque eles têm exércitos, eles têm cultura milenar, eles têm tradição. Essa estrutura é o quê? Ela é terras, fábricas, prédios, é isso? Sim, cara, eles têm essas coisas, bicho. Entendeu? Mas, cara, você não entende que a gente não vai conseguir tomar. Não, beleza, deles. Eu tô achando o máximo, cara. Tô achando o máximo. Como que você vai tomar da elite a propriedade privada deles, a força, sendo que eles controlam os exércitos, cara? Eu não consigo entender. Por isso que tem que ter um processo evolucionário, né, Monark? Eles já têm um exército. Mas como que você vai ter um processo evolucionário sem entrar em choque com esses exércitos? Ué, eu tô dizendo que não vai entrar? Bom, se você quer que entre em choque com esses exércitos, você está satisfeito com milhões de pessoas morrerem, porque esse vai ser o resultado. E, provavelmente elas não vão ser bem-sucedidas em tomar esse exército ele existe para impedir as pessoas justamente de se revoltar. Uma das características do Estado, gente, pessoal que está aqui nos assistindo, tá? Uma das características do Estado é ter um aparato coercitivo que serve para extrair o excedente da força de trabalho. Veja, ninguém de livre e espontânea vontade, entrega parte do produto do seu trabalho para o Estado, se não for obrigado a fazer isso.
É por isso que o Estado, então, ele tem aparatos coercitivos para exigir o excedente do trabalho da classe que não tem a propriedade. A classe que não tem a propriedade, então, ela é, vamos dizer assim, submetida à dominação da parte da sociedade que detém a propriedade. De modo que não faz sentido nenhum, por exemplo, existir uma elite que defenda o socialismo, sabe? Isso simplesmente não, sabe, é um nonsense completo esse tipo de ideia, justamente porque o que faz existir uma classe dominante, que o Monarca está aqui chamando de elite, é justamente a propriedade privada, a posse do capital no mundo capitalista. Então é lógico que eles vão fazer o contrário, eles vão defender a propriedade privada, tá bom? É que eu acho que o Humberto ele não entende que se você tira o direito da propriedade privada do indivíduo, você dá na mão do Estado a ferramenta de fazer o que ele quiser com o que em teoria deveria ser seu, pô. Eu não entendo como que o processo revolucionário começa a eliminar uma das poucas ferramentas que a gente tem nesse Estado que realmente protege o indivíduo, entendeu? Tipo, porque o rico, ele pode contratar segurança privada para proteger o que seria dele, entendeu? Já o pobre, as pessoas sem condições, as dominadas, elas meio que dependem da estrutura estatal para defender os direitos delas, entendeu? Mas a Se pessoa você... pobre não tem propriedade, né, Monark? Claro que tem. Você acha que o cara que tem uma casa, um carro, ele é rico? Não, eu tô falando de propriedade privada, não bem de uso pessoal, Monark. Propriedade privada é aquilo que coisa, te priva Humberto. de alguma coisa, entendeu? O fato de eu ter uma casa não te priva de nada. Então não é uma propriedade privada, é só meu bem de uso pessoal. Isso aí não é o assunto que eu estou Você está tratando aqui. fazendo malabarismo com o significado das Não é coisas. malabarismo. Se você não entende, é um outro assunto. Eu não espero que você entenda Vocês qualquer inventaram coisa. esse Eu estou conceito. explicando para o público aqui, tá? É bastante simples. Propriedade privada é o que priva o outro de algo. Por exemplo, tem uma área de uso comum, eu vou ali e boto uma cerca, entende? Aquilo que antes podia ser utilizado por todo mundo, agora não pode mais. É só por quem eu A deixar, porque eu sua botei uma propriedade cerca ali, privada. tá? Exato, eu privei os outros. Então, a terra é propriedade privada por excelência, porque nela você pode plantar, você pode subsistir a partir da terra, entende? Então, assim, um carro, uma casa, uma escova de dente, um telefone celular, não fazem parte dessa conversa aqui, tá? Isso aí são coisas de uso pessoal. Por exemplo, a Bicho, propriedade se é privada ela é seu, tá relativamente privado, nova na pô. história da Usa dos humanidade. outros. A maior parte da história da humanidade foi uma história onde não existiu propriedade privada, tá? Eram sociedades comunais durante centenas de milhares de anos. Vai ter um momento específico da história onde vai se estabelecer a propriedade privada, tá? O Engels chama isso de revolução neolítica, que é quando vai haver a privatização da terra, a privatização da família, o estabelecimento da sociedade de classes. Daí em diante, o que acontece? Essa forma social, ela é mais produtiva justamente porque ela priva a parte da sociedade que se transforma em classe dominada daquilo que é parte do seu trabalho, e esse excedente serve para alimentar essa própria estrutura. Essa estrutura, então, se transforma numa estrutura dominante e começa a se desenvolver pelo mundo todo, que é a forma de Estado. Essa forma de Estado, atualmente, a mais bem acabada, é o capitalismo, que tem um diferencial. A propriedade hoje ela é o capital, não é mais a terra, então é uma propriedade móvel. E a segunda parte, que também é importante, que é o centro do nosso debate aqui, que é o quê? Em todas as outras formas de sociedades de Estado, sempre a classe explorada sabia que era a classe explorada. Entretanto, no capitalismo tem esse componente que a gente está percebendo aqui diante de todas essas falas do Monark. A classe explorada, ela se enxerga como livre. Isso é a ideologia. Percebem? Sabe, o escravo sabia que era um escravo, o servo da gleba sabia que era explorado. O trabalhador no capitalismo acha que é livre. Mas a lógica é a mesma de 10 mil anos Sempre que você atrás, fala, desde cara. a Deixa eu formação falar do um pouquinho. Estado. Se tem uma classe dominante, se tem uma classe dominada, a classe dominante controla os meios de produção e os aparatos coercitivos de dominação ideológica e de extração do excedente da força de trabalho. Hoje, isso acontece por meio do capitalismo, tá? Da lógica do capital e da reprodução do capital, que basicamente é o que é atendido nesta lógica de reprodução global, que o Monark está chamando aqui de globalismo, mas na verdade é pura e simplesmente o comércio capitalista global. Monark, você quer comentar isso ou eu mando a pergunta do chat para você? Cara, eu não sei, é que tipo, fica numa palestra, tá ligado? Que eu perco o interesse, porque ele não fala nada, ele não Fica dá difícil, opinião. né, Monark? Fala para nós, fica difícil, né? Fica difícil, cara. Você não tá Eu num sei, eu tô debate, você tá numa percebendo. palestra.
é difícil mesmo conversar com alguém que não tá conversando com você, entendeu? Não, cara, é que eu não vou entrar no teu papo de maluco. Não, Eu tô conversando, então, tá eu só vendo, não Vilela? tô nessa vibe aí que tu tá vibrando aí. E eu não tô, bem ô, Vilela, eu tranquilo. não tô gostando de você me mutar na hora que ele tá falando, não, entendeu? E ele Mas- tá falando um monte de coisa, Mas, parece, você tá- parece mas a algo gente. Peraí. infinita. A gente não tá mutando, não, viu? Não tá mutando? Não tá Ah, mutando, achei não. que tava mutando. Não tá, não. Beleza. Manda aí. Quer uma pergunta pra Não. você? Cara, pode mandar. Agora, antes, só um ponto. Tipo, ele admite que existe um sistema de comércio global. Só que não pode chamar de globalismo, entendeu? Eu não entendo a lógica disso, porra.